Bem-vindo a mais um vídeo do canal Tudo é Marketing. Eu sou o Luiz Paulo e hoje o nosso react vai ser de um assunto mais específico. Uma das coisas que eu faço no meu trabalho com marketing, eu trabalho com SEO, que basicamente, de uma forma bem resumida, é fazer com que o site dos clientes apareçam em primeiro lugar no Google. Para isso exige uma estratégia de marketing, mas também exige conhecimentos de como funciona ali os mecanismos do Google, que é o buscador aí que a galera mais utiliza. Apesar do SEO valer para outros, o Google que a gente mais utiliza, então a gente centra muitos nossos estudos no Google. E aí o que acontece? Ontem o Google fez lá o lançamento das suas novidades, tal, muito focado em IA, que é o Google I.O., né? Uma palestra ali, vai dos representantes da empresa, de mais ou menos umas 2 horas, e a galera do Loop Infinito trouxe um resumão. Então vamos reagir a esse resumão aqui, ver quais insights a gente consegue tirar e dicas aí para aplicar no seu negócio ou na sua ideia de negócio. Sem mais delongas, vamos lá para o react aqui do Loop Infinito. Gente, dia de Google I.O. 2024, estamos num cenário super diferente, ó, vai brincando com o giro, hein? Vou contar pra vocês onde eu tô, porque a gente recebeu um convite bem legal, mas nesse vídeo eu vou tentar compilar 5 novidades que eu achei muito legal, né? Alguns dos principais anúncios que talvez podem impactar aí a sua vida do Google I.O., essa conferência para desenvolvedores do Google que rola lá na Califórnia. Mas o resumo é, declaro aberta a guerra das inteligências artificiais. Agora vamos para um lugar mais... Isso é muito bacana, né? Porque quando o ChatGPT estourou, foi ali 2022, mais ou menos, já existiam outras inteligências artificiais, mas o ChatGPT foi essa primeira que é chamada generativa, ou seja, que pode gerar textos, imagens, gráficos, código, enfim. E o Google já trabalhava em inteligência artificial muito antes disso, ali, com seus algoritmos e tal. Então a empresa se viu meio atrás dessa corrida aí. Tanto que muito tempo se discutiu se fazer texto com o ChatGPT aparecia melhor no Google ou não e tal. O que eu sempre dizia, né, para os meus amigos cara, se o Google está investindo tanto em inteligência artificial para bater de frente com o ChatGPT, por que ele seria contra o uso da ferramenta, sabe? Parecia meio antagônico e parece aí que a conferência foi nesse sentido aí desse foco nas inteligências artificiais. Vamos ver, né? Silencioso, né? Para contextualizar vocês onde a gente está, o Google convidou a gente para assistir o evento diretamente do escritório deles aqui em São Paulo. Chamaram alguns jornalistas e a gente se reuniu para assistir todo mundo junto do Google I.O. Agora, vamos entender o que eles anunciaram por lá, galera. Bom, acho que o ponto mais importante é que as inteligências artificiais generativas estão deixando de ser aqueles chatbots que só respondem um prompt de comando, uma coisa muito mais direta, sabe? Elas estão evoluindo para ser realmente assistentes. É algo que a gente... Isso é outro ponto, tá? O ChatGPT, se você não conhece muito bem, ele já não é mais um negócio só para você, me gera um texto, responde uma pergunta, faz uma piada e tal. Ele cada vez mais tem essa função de ser um assistente para ajudar no dia a dia e de várias profissões. Não só na do redator, que é a que tem mais a ver com a minha área aqui de SEO, e nem só para quem faz ilustração, mas em todas as áreas. Eventualmente, sei lá, um motorista vai pedir ajuda com uma AI para traçar uma rota mais eficiente. Não só um motorista, mas alguém de logística, por exemplo, pode jogar os dados ali para uma inteligência artificial analisar e criar uma rota mais eficiente, que evite problemas. Enfim, cada vez mais ela vai ter esse caráter de estar acompanhando a gente no nosso dia a dia, mais ou menos como era naquele filme Her, né, o filme Ela, né? Se você não viu, recomendo, um filmão, tem mais essa função. A gente já previa, mas agora finalmente está acontecendo. Sim, você vai ver coisas aqui que você talvez tenha ouvido ontem no evento da OpenAI que a gente conversou no giro, lembra? Pois bem, o OpenAI furou basicamente o Google e antecipou esse evento para um dia antes do I.O. exatamente porque eles têm algumas soluções parecidas, porém o Google tem algumas vantagens aí de estar presente em uma série de outros produtos. Mas vou listar para vocês aqui 5 coisas que eu acho mais importantes, beleza? Começando pelo VEO, que é um gerador de vídeos que seria uma resposta, se a gente fizer uma comparação, com o Sora da OpenAI. Ela vai gerar vídeos a partir de prompts de comando, vídeos ali em torno de 1 minuto, um pouquinho mais, em 1080p e aquela qualidade cinematográfica, cinemática, né, que o pessoal fala, ou seja, vai auxiliar... Isso é inacreditável. Já tem as concorrentes do Google, e o Google está correndo atrás, né, digamos assim, mas os vídeos que já estão sendo gerados estão cada vez mais inacreditáveis, assim. Se você não estiver muito atento, você não fala que é um vídeo de IA. E aí o Google leva uma vantagem, porque o maior site de vídeos hoje na internet é o YouTube, né, onde a gente está aqui, e ele é do Google. Então, assim, o que não falta são dados para o Google usar ali para treinar a inteligência artificial dele para que ela construa esses vídeos. Então, a minha aposta é que vai ser uma revolução. Quando o Google começar
a liberar essa ferramenta, eu não sei se vai ser pago, gratuita, eu acho que vai revolucionar o mercado, assim, absurdamente. Bastante aí na produção de conteúdo, edição de imagens e afins. Então tô bem curiosa para poder testar também. Essa novidade vai estar disponível em breve, mas só para alguns criadores selecionados, tá? Mas o que mais chamou a atenção mesmo foi o Project Astra, que seria a resposta para o assistente virtual, assistente digital que a gente viu ontem, como eu falei para vocês. Sim, é uma interação extremamente fluida. Você dá um comando, ele responde ali em tempo real, como se fosse realmente uma conversa, algo que a gente tem. O Google já tem lá o OK Google, né? Se você tem celular Android aí, já pode ter usado o OK Google. Pra galera da Apple é a Siri, mas é mais ou menos parecido e tal. O que eu tô entendendo desse Astra, ainda não me aprofundei, é que ele vai ser mais preciso, vai ter mais função, vai ser menos limitado do que é hoje o OK Google, a própria Siri, né? A Alexa, por exemplo, ela já tem um pouco mais de funções, né, para integrada em Smart Home, controla televisão, portão, luz. Eu acredito que vai ser nessa linha e além, né, com a inteligência artificial do Google estando integrada a tudo ali. Sempre sonhou e sempre viu em filmes como Her, por exemplo. Espero que vocês sejam dessa época. Ia falar do comunicador do Star Trek também, mas esse acho que é mais geral, é mais geek, né? Talvez mais pessoas conheçam. Mas enfim, a gente vai um pouco mais para esse âmbito que parece bem futurista, mas que agora é uma realidade, porém também ainda não consegui testar na minha mão. O Google não fez uma apresentação ao vivo desse recurso, como foi feito pela OpenAI com o ChatGPT, o GPT-4 ou que eles apresentaram ontem. Então ela passou um vídeo, mas esse vídeo, o que eu achei muito legal foi que, por exemplo, a pessoa ali ligou a câmera e estava conversando, interagindo com o assistente, né? Perguntando, o que é isso que está aparecendo aqui na minha... Acho que esse é um grande ponto, porque assim, apesar do Google estar meio que saindo atrás da OpenAI, né, que é a dona do ChatGPT, que hoje se juntou com a Microsoft ali, com o Bing e tal, o Google está saindo atrás, isso é óbvio. O ChatGPT está aí, tem a versão gratuita, todo mundo pode testar. Para criar imagem tem o DALL-E também, pode testar de graça. O de vídeo ainda não é tão simples de testar de graça, lá tem uma taxa a ser paga, mas eu imagino que em breve vai ter pelo menos testes, né, de graça. Então o Google está saindo bem atrás nessa corrida. A grande diferença é que eu acho que o Google tem muito mais poder nas mãos para, mesmo saindo atrás, chegar na frente, se é que isso faz sentido. Mas eu quero dizer, como o Google, eu acho que tem a maior base de dados, assim, incomparavelmente, tanto de imagens, de vídeos, de busca mesmo, de comportamento de usuário, né, de intenção de busca do usuário. Quando ele deixar redondinho os produtos dele de AI, aí a gente vai começar a ver umas coisas assim absurdas. E se puder integrar, né, no dia a dia ali, aí eu não sei se vai cobrar de novo ou não, novamente, né? Imagino que vai ter a versão basicona e a versão premium ali, para quem pôr uma grana ter mais recursos. Aí o jogo vai virar, viu? Frente da câmera, é uma mesa, nananana. E aí depois ela andar por todo um cômodo, ela falou assim, mas espera, você viu meus óculos em algum lugar que a gente passou? Perdi meus óculos. E aí a inteligência artificial do Project Astra respondeu ali, vi sim, tava lá do lado da maçã, por exemplo. Acessibilidade, o que isso vai ser absurdo para acessibilidade para pessoas com deficiência visual, né, ou cegos completos, ou pessoas com baixa visão ali, para você se localizar em lugares, achar coisas. Eu acho que vai ser fantástico, assim, revolucionário realmente. Ou seja, fez ali o frame a frame, né, avaliou o frame a frame do vídeo para conseguir trazer essa resposta de onde estava o óculos. Isso é bem legal, né? Mas também quero testar, vou repetir isso várias vezes aqui, mas é verdade. E aí a gente... Outro ponto, análise de dados em tempo real. Você dá os dados para a inteligência artificial e receber respostas. Isso hoje dá para fazer com algumas imagens, no próprio DALL-E ali, e dá para fazer com código e até com alguns textos, né? Você pode jogar um texto lá e pedir para ela analisar, te dar algumas respostas, mas ainda é tudo muito embrionário. E quando isso chegar para vídeos, por exemplo, você está filmando um negócio e pedir uma identificação e a inteligência artificial te responder na hora, nossa, é futuro demais, gente. Eu não consigo, me dá até um negócio na cabeça, porque me parece muito futurista, mas tá aí, sei lá, mês que vem já vai ter isso aí no seu celular. Entra num ponto que foi repetido diversas vezes, que é a questão multimodal da inteligência artificial. E multimodal é quando a gente fala sobre inserir ali inputs de dados em áudio, em vídeo, ou seja, você falar com a inteligência artificial, com o seu assistente ali, você fazer coisas com vídeo para ele conseguir entender esse vídeo, fotos, enfim, ele vai analisar uma série de tipos de fonte de dados. Detalhe, né? Essa inteligência artificial, ela não vai receber só dados meus, só dados seus, só dados do vizinho. Ela vai pegar de milhares, milhões, talvez bilhões de pessoas de forma contínua e simultânea. Então, assim, talvez a gente está criando um monstro, talvez a gente está criando a Skynet. Não sei, eu não sou tão catastrofista assim, mas eu penso na funcionalidade disso, com essa quantidade de dados sendo gerados e analisados e evoluídos em tempo real. As perspectivas são assustadoras,
mas podem ser positivos. Só para fechar esse ponto aqui do Astra, eu vou trazer a frase que o Google usou para traduzir como vai ser esse recurso para eles, tá? Abre aspas, um agente de inteligência artificial que pode ser verdadeiramente útil no dia a dia, fecha aspas. Ou seja, essa é a meta. Inclusive, o próprio Google fez a lição de casa e falou 120 vezes a palavra IA, o termo IA, AI de inteligência artificial, durante o evento, tá? 121 se contar a vez que o Sundar Pichai falou no final. Terceiro ponto que eu destaco é o aplicativo do Gemini. A gente fala Gemini aqui no Brasil, mas é Gemini o correto, né? Mas o Gemini, em bom português. Ele já está disponível para Android e para iOS, mas ele vai ganhar aí uma série de upgrades, uma série de novidades, incluindo aí a resposta à voz. Ele vai ter uma fluidez melhor de resposta à voz, a vídeos, vai levar esse recurso de câmera do Astra, do Project Astra, que eu falei para vocês, ele também vai receber em algum momento. Mas o Google destacou bastante uma coisa que chama Gems, que seriam ali respostas pessoais, mais personalizadas, ou seja, você mantém uma conversa ali que você pode voltar com a inteligência artificial, né? Uma conversa em que você pode voltar algumas vezes, inserir mais dados, manter uma continuidade sobre algum assunto. Isso é bom. São chamados Gems, que seria aí uma espécie de chatbot personalizado. Imagina isso para você, por exemplo, criar uma estratégia de marketing para sua empresa. Aí não importa o tamanho, se é pequeno, se é médio, se é um negócio pessoal, você vai criando nesse gem, por exemplo, ele vai lembrando as respostas, vai armazenando, vai trazendo coisas, você vai colocando mais dados, ele pode ir refinando, vai ser assim uma puta ferramenta, uma mão na roda. De novo, eu não sou daqueles que acham que a inteligência vai substituir o ser humano, pelo menos não tão cedo. Agora, funcionando como uma ferramenta, como assistente, ela vai economizar tempo em muita coisa e vai te dar ali chance de explorar coisas que antes não seriam possíveis, ou por falta de conhecimento, ou por falta mesmo desse braço, né, operacional aí, que agora vai ser automático. Exato, né? Resumindo de um jeito bem simples. O Google mostrou também como seria possível usar o aplicativo para planejar uma viagem em pouquíssimo tempo. Você dá alguns comandos ali, você fala para onde você vai viajar, ele faz uma varredura das informações que existem ali na internet e trazem um planejamento, uma programação de viagem para você, coletando tudo, ou seja, algo que você demoraria muito para fazer, para ver passagem, para ver onde se hospedar, hotel 4 estrelas, como você quiser, ele já vai fazer esse planejamento aí. É um dos exemplos de uso que o Google trouxe pra gente. Isso deve chegar aí lá pro segundo semestre. A grande maioria das novidades apresentadas devem chegar no segundo semestre. A gente não sabe, pelo menos enquanto estou gravando o vídeo, que é logo assim que acabou o evento, especificamente sobre o Brasil, mas é importante dizer que também tem novidades chegando especificamente para o Pixel, para os aparelhos do próprio Google, celulares do próprio Google. Em breve eles vão receber um recurso muito legal. Só um adendo, hoje não foi falado muito sobre Android, tá? Amanhã é o dia do Android no Google I.O. Android 15 deve ser amanhã. Mas voltando aqui para o Pixel, uma novidade que deve chegar aí usando a inteligência artificial do Gemini é o recurso de scan nas ligações, de detectar ligações que são de spam, ou seja, tentar prevenir aí para que você caia em golpes de ligação, algo que é bem comum aqui no Brasil ainda. Nossa, isso vai ser maravilhoso, tá? Essa vai ser a maior revolução que essa tecnologia vai trazer. Ainda, né? Então, é um ponto muito legal. A gente sabe que chega primeiro no Pixel e depois expande aí para outros Androids, provavelmente. Quarta novidade é o Ask Fotos, ou seja, pergunte para as fotos, né? Que aí você vai interagir com o Google Fotos a partir da inteligência artificial. Basicamente, você pode perguntar assim para o Google Fotos, como a minha filha evoluiu na natação ao longo dos últimos anos, por exemplo, né? Um exemplo que eles deram lá, inclusive, por isso está fresco na minha cabeça. Ele vai fazer uma varredura ali nas fotos que estão salvas no seu Google Foto, vão reconhecer que é a sua filha na imagem, que ela está nadando e vai trazer ali uma sequência para você entender mais ou menos como foi essa evolução. Então de novo, assustador. Algo bem legal, você pode, por exemplo, se você tirou a foto da placa do seu carro para lembrar em algum momento, você vai indicar que aquilo é a placa do seu carro e você vai poder simplesmente perguntar, né, para a inteligência artificial, ela vai fazer essa varredura no Ask Fotos, algo que em breve também estará disponível. E o último ponto, que eu vou resumir para vocês, que tem muita coisa ainda, tá? Mas pra gente fechar o vídeo aqui um pouquinho mais curto, é em relação à busca do Google, Google Search. A novidade é o AI Overview, que basicamente é o Google fazendo o trabalho por você, e eu traduziria como, tradução livre, totalmente livre da minha parte, o terror das redações, principalmente de SEO. Por quê? Porque o Google vai trazer ali aquele resumo de inteligência artificial que já existe ali no Search Labs, mas ele vai aprimorar, ou seja, com um único prompt, com uma única pergunta bem elaborada, você vai ter uma resposta muito mais completa. Por exemplo, se você perguntar, Google, onde tem uma academia de pilates, um estúdio de pilates bem avaliado perto de mim? Ele já vai te trazer a resposta ali, resumidinha, vai te passar o endereço, vai falar a avaliação dos usuários, vai perguntar se você quer marcar uma aula experimental, se estiver disponível isso no local, enfim. Claro que ainda vai direcionar para sites, né? Vai levar esse tráfego para os sites, mas vai trazer um resumo muito mais fácil ali, mais um clique a menos, vamos dizer assim, né, para você logo de cara. Então, ótimo para os usuários, mas um desafio para a forma como o site, por exemplo, ganham dinheiro atualmente. Vamos acompanhar isso daí, que é um ponto muito importante da gente entender a dinâmica da internet. Outra coisa muito legal que vai ser adicionada à busca do Google é que você vai conseguir usar vídeos para fazer pesquisas. Por exemplo, você tem uma câmera fotográfica, ela quebrou, tá travado algum botão, como algum exemplo que eles deram, por exemplo, durante o I.O. Você vai filmar ali com o seu celular, né, e vai mandar, vai perguntar, Google, o que quebrou, por que quebrou, o que está acontecendo aqui, né, com essa câmera? E vai fazer um vídeo mostrando ali o que está quebrado. Ele vai entender o frame a frame novamente e vai fazer essa busca. Nossa, isso... Quantas vezes na minha vida alguma coisa não quebrou e eu tentando pesquisar como que resolve, nunca consegui achar. Agora você vai tirar uma foto, fazer um vídeo ali do defeito que tá dando, vai mandar e vai ter a resposta. É isso, gente, é futuro. E sobre a redação ali, que ela comentou, que aí vai diretamente na minha área, né, que é o SEO, principalmente a redação, SEO, a redação para Google. De novo, eu não acho que a inteligência artificial
vai acabar com o emprego do redator, e muito menos acho que ela vai matar a redação SEO, a redação humana. O que ela vai fazer aí fica um insight para quem está pensando em investir já em Google, em criar um blog para o seu negócio, para aparecer em primeiro no Google. Eu acredito que ela vai eliminar um público que ele é mais de topo de funil. O que é isso? É o cara que está curioso. Então, se ele faz uma pergunta ali bem genérica, ele vai se satisfazer com aquelas respostas que o Google der ali logo no começo, que hoje já tem, por exemplo, como posição 0, já tem como painel de conhecimento do lado ali e tal. Porém, o cara que quer aprofundar, ou seja, o cara que talvez esteja mais propenso a fazer uma compra de um produto ou serviço relacionado àquele assunto, ele vai continuar clicando. Então, ou seja, eu acredito que isso pode gerar alguns cliques qualificados, ou seja, cliques de leads, né? A gente chama de leads, né? Que é essa pessoa que está mais interessada no seu produto ou serviço quando ele aparece no Google. Agora, o desafio vai ser criar conteúdos de maior qualidade que consigam ter essa força de atração para esse cliente. Senão ele vai ficar ali no resultado que o Google dá, para ele resolveu a intenção de busca dele, ele vai seguir a vida. Então eu acho que vai ficar um trabalho cada vez mais estratégico, cada vez mais analítico, né, da nossa parte do marketing aqui, para desenvolver essas estratégias para trazer esse tráfego qualificado para os nossos sites. E aí, nesse sentido, a inteligência artificial pode ajudar muito nessa parte analítica, de ajudar a fazer essas análises, de ajudar a encontrar dados, de ajudar a compilar, resumir, enfim. Vai ser um conjunto. Eu acho que vai se dar bem quem conseguir trabalhar ali nessa parceria com as inteligências artificiais, especialmente as do Google, já que vai estar tudo meio que integrado ali. A partir desses frames ele vai entender qual é o modelo da câmera, qual é o botão em questão que está com problema, vai fazer uma varredura ali na internet a partir desse vídeo e vai te trazer uma resposta. Bom, galera, como eu falei, isso é um resumão mesmo, tá? Já tenho que sair correndo daqui, que daqui a pouco vão expulsar a gente aqui do escritório do Google. Mas eles também anunciaram o Gemini 1.5 Flash, que é uma versão ali menos pesada da versão Pro. Vai ter a galera que assina o Advanced vai ter acesso ao Gemini 1.5 Pro. Teve também uma demonstração de áudio muito legal, em que uma conversa é criada a partir de prompts ali para, por exemplo, ensinar de uma forma mais lúdica um tema de ciência, um tema mais complexo para uma criança. E aí você também pode interagir com aquele prompt, pausar ali, fazer uma pergunta, coisas bem fluídas. Ou seja, o futuro é a naturalidade dessas assistentes de inteligência artificial. E aí, gostaram? Deu para entender mais ou menos esse resuminho? Eu tentei trazer de um jeito, fazer uma síntese para... Muito obrigado, Joyce Macedo, muito obrigado, Lupe, por esse resumão, né, dessa conferência do Google. Eu ainda não consegui assistir a apresentação inteira, tal, mas tem aqui no próprio YouTube, vou tentar deixar o link aqui embaixo. Tá em inglês, mas tem legendas em português, tal. É mais ou menos ali 2 horas e pouco de apresentação e tudo. E aí o que eu tiro disso, né, novamente aqui, fazendo um resumão, um apanhadão e tentando trazer algum insight para você aí aplicar no seu trabalho, na sua ideia, no seu negócio em si. As inteligências artificiais, elas estão num caminho sem volta, ou seja, não há nada que vá frear elas, assim como os taxistas não conseguiram parar o Uber e, sei lá, os entregadores não conseguem parar o iFood, porque é uma questão que ela vai de encontro às demandas. O ser humano cada vez mais quer trabalhar menos, quer viver mais, quer viver melhor, e essas assistentes, a princípio, né, não estamos pensando aqui no futuro distópico de Exterminador do Futuro, mas a princípio a ideia delas é fazer a gente economizar tempo em tarefas ali repetitivas ou padronizadas que essas inteligências podem nos ajudar. Então, em vez de você... Vamos pensar, vamos dar um passinho atrás. Antigamente, se você quisesse uma informação, uma resposta muito complexa, você ia ter que sair da sua casa, ir numa biblioteca, achar o livro correto, ou uma enciclopédia, achar uma citação, aí fazer uma cópia ou manual daquele trecho que você precisasse, ou tirar um xerox ali, se fosse a questão, pegar isso, trazer e continuar seus estudos. Hoje basta uma pesquisa no Google e você vai ter a resposta ali, vai ter até acesso a artigos acadêmicos, uma organização muito mais simples e tal. Então é isso, eu acredito que esse mesmo processo que foi feito lá para economizar o tempo para a gente, vai ser agora com as IAs, né, com as inteligências artificiais, só que numa outra escala, num novo nível, porque a gente tem hoje esse celular, que vai estar sempre no nosso bolso, então tudo que você precisa vai estar aqui, esteja você aonde estiver, desde que esteja uma conexão com a internet. Então, pesquise mais sobre IA, eu recomendo aí você aproveitar pelo menos o ChatGPT, que já está aí há muito tempo, o próprio Gemini do Google, ou o Bing, e usando no dia a dia para algumas coisas simples, para você ir criando familiaridade com a ferramenta,
E aí depois você vai achando formas de incorporar ela, seja no seu trabalho formal, nas decisões da sua empresa, para pesquisar alguma coisa, para criar alguma ideia, tirar alguma ideia do papel que está difícil, joga lá na inteligência e fala, ó, tenho uma ideia X, quais os passos que eu poderia fazer para levar essa ideia para frente, enfim. Você vai ter um bom guia. Em determinado momento, você vai precisar de um profissional de marketing, aí chama nós que a gente ajuda, mas no geral, pense, assim como aqui a nossa querida Joyce falou, pense nessas IAs como assistentes, não como substitutas, como assistentes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um react aqui de algo que está mais inserido no que eu faço no meu dia a dia, mas eu achei válido trazer aqui com vocês, até para entender melhor o que está rolando aí com a inteligência artificial. Deixe seu curtida, se você gostou muito, se inscreva aí, deixa um comentário para a gente interagir também. E dicas para os próximos vídeos, né? Que em breve a gente volta aí falando de algum assunto. Afinal, tudo é marketing. Um abraço, tchau!